too far to give up who we are. So let's raise a bar and our cups to the stars. Olá, pessoal. Bom, a gente vai resolver agora então o primeiro exercício, ok? O enunciado do exercício é o seguinte: faça um algoritmo que leia um conjunto de números, ou seja, x, ou seja, não tem um número, uma quantidade não é pré-definida, ok? Imprima a soma do algoritmo e a média, ok? Admita que o valor 99 é utilizado como sentinela para fim de leitura, ou seja, quando a pessoa digitar o número 99, não é para ler mais. E aí sim a gente faz a exibição da soma e o cálculo da média e a exibição da média, ok? Bom, geralmente para ficar mais fácil da gente encontrar uma solução, a gente desenha no diagrama de bloco, no fluxograma, e a gente consegue ver melhor, tá? As entradas e processamento, tá? Então eu vou fazer aqui no quadro para mostrar um pouquinho para vocês, então, os passos que a gente vai dar para conseguir achar a solução, tá? Então vamos lá, vamos marcar o início, ok? O início do nosso algoritmo, ok? E a gente vai fazer o quê? A leitura, então, de um número, tá falando, leia um conjunto de números. Então, eu vou ler da primeira vez, né, um número, vou colocar N, que é o número que eu vou ler, tá? E eu vou ler isso aqui, eu vou fazer um laço, então eu vou ler esses números até que o valor 99 seja N, quando ele tiver um valor igual a 99, ok? Eu não vou ler mais. Então, eu vou fazer vou desenhar esse losango aqui, que é a minha estrutura que retrata uma decisão, ou seja, uma condição, na verdade, que a gente vai estabelecer. E ela, seguindo um caminho verdadeiro ou seguindo um caminho falso, a gente vai ter comportamentos diferentes que o algoritmo vai tomar, ok? Então, a minha comparação aqui é que tem que ser igual a 99. Então, se for o N, tá? Igual a 99, o que eu vou fazer? Eu não vou ler de novo. Mas, se ele for igual a diferente de 99, eu vou vir aqui e vou ler o meu N novamente. Então, para retratar um loop, tá? Eu coloco, então, a setinha, que indica o sentido, né? Da repetição. E eu vou colocar o seguinte, então, se o resultado dessa comparação, o número é igual a 99, se não for, então, se for falso, eu vou executar e vou ler outro número, ok? Mas e se ele for igual a 99, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer o cálculo, né, o processamento de quê? Da média, tá? Só que aqui entre essa volta que ele vai depois que ele definiu, que ele verificou, o número informado não é igual a 99. Eu tenho uma ação que eu vou fazer que é a soma, tá? Porque eu preciso também da soma para poder fazer a média. Então, toda vez que eu ler o número, eu vou acumular esses valores que foram lidos, a soma desses valores em uma variável, ok? Então, aqui eu vou colocar, com esse símbolo do processamento aqui, vou colocar que o cálculo que eu vou fazer vai ser a soma, então, dos números, ok? Então, se for igual a 99, a pessoa digitou, o resultado é verdadeiro, eu vou calcular a média e vou fazer o quê? Vou exibir o resultado, né? Para exibir o resultado, é essa forma aqui, ok? Vou colocar resultado, tá? E em seguida eu faço o quê? Finalização do meu algoritmo, ok? Então, temos aqui a leitura do meu número, né, da variável, comparo se ele é igual a 99, porque se for 99, igual a 99, eu paro de ler outros números, ok? E se ele não for igual a 99, então eu vou fazer a soma e vou ler outro número, tá? Que momento é que a gente vai chegar no fim? Só se a condição, né, de comparação de N igual a 99 for verdadeira, ok?
Bom, isso daqui nos ajuda a ter uma noção mesmo de qual é, tipo assim, de quais os passos que a gente tem que dar do início ao fim do algoritmo, tá? E retratando isso lá no Portugal. Então, vamos voltar aqui, vamos abrir o Visualg, ok? Então, a primeira parte da solução, rumo à solução, a gente já fez, a gente já desenhou, já entendeu melhor como organizar as nossas ideias, definiu o que tem que ser feito primeiro, tá? Os passos que tem que ser dados primeiros e os passos que tem que ser dados por último, ok? Aí a gente então começa a vir para as regras de escrita de algoritmo utilizando a linguagem, pseudolinguagem Portugal. Então, que a gente tem que definir um nome para esse algoritmo. Vou colocar cálculo da média, tá? Por que eu estou colocando underline? Porque não pode ter espaço, ok? A função. Vou escrever em português, bem claro mesmo, o que o seu algoritmo vai fazer. Vai calcular a média, a soma e a média, né? Vou colocar a média. A média de um conjunto de números apresentados. Autor, você coloca o seu nome, ok? Janine Gomes. E aí a gente começa então a fazer desenvolver a nossa lógica. Bom, deixa eu só copiar aqui. Eu vou copiar o enunciado, porque fica muito melhor. Eu até aconselho que vocês façam isso. E coloquem o enunciado no próprio corpo do algoritmo, porém em forma de comentário, para que você não tenha que ficar toda hora, você ganha produtividade, você não tem que ficar toda hora trocando de aba, trocando de janela. Às vezes isso até pode atrapalhar na sua lógica mesmo, você perde meio que o fio da meada. Bom, vamos lá. Se eu preciso ler, então, um conjunto de números, ou seja, eu tenho uma ação que é a de leitura de números, de um número, que vai ser feito várias vezes. Então, se a gente voltar aqui na aula que a gente teve anteriormente, a gente vai ver que nós temos 3 tipos de comandos, né, de estruturas para lidar com repetição. Com teste no início, que é o comando enquanto, né, a estrutura enquanto. Com teste no fim, que é o repita. E aquele que você tem uma variável de controle dentro do próprio comando, ok? Bom, como a gente não tem um número fixo de vezes que a gente vai fazer essa leitura, então a gente exclui da nossa lista de possibilidades a utilização do para, tá? Com variável de controle. Então, a gente tem uma quantidade desconhecida de vezes que a gente vai ler. Então, ou a gente utiliza o enquanto, ou a gente utiliza o repita, tá? Nesse caso, como a gente vai ler o número, a gente tem que ler o número pela primeira vez para poder, então, conferir se ele é igual a 99, ou seja, a gente não pode usar o enquanto, a gente tem que usar o repita, porque a gente quer que pelo menos uma vez aconteça a ação, que vai se repetir de novo, e aí depois a gente verifica se vai repetir, né, se a gente vai ler novamente. Então, é o comando repita, tá? A sintaxe é repita, aí a gente, na linha de baixo, coloca as nossas linhas de comando, que vai ser, no caso aqui, o nosso N, ok? A nossa leitura de número, e aí até que a gente coloca uma condição, e a condição é esse nosso losango que a gente colocou ali, a comparação. Bom, vamos lá. Em vez de eu ficar criando as variáveis, eu vou criando, antes de começar, eu vou criando à medida que vai sendo necessário, tá? Para a execução do algoritmo. Então, eu não vou começar pela declaração de variáveis, eu vou começar pelos processamentos, ok? Pelas leituras e saídas de informação. Bom, então, início, aqui né, a gente está vendo início no Portugal, isso equivale ao início aqui no nosso diagrama de blocos, aqui o nosso fluxograma. Bom, ok. Então, esse símbolo que a gente tem aqui ele exemplifica uma leitura de informação, uma leitura, né, de alguma informação externa. Ou seja, a pessoa tem que digitar, o usuário tem que digitar. Então, a gente utiliza a função, o comando, né, a função leia, para conseguir capturar o que a pessoa digitou no teclado. Leia o quê? O N aqui, no caso, é um número, né? Eu vou colocar N mesmo. Então, beleza. Eu vou ler um valor e vou salvar em um local chamado N. Então, ok.
eu vou ter que criar, então, nessa seção de variáveis, esse local, que é essa variável n, tá? E qual é o tipo? Eu vou colocar... eu vou colocar um tipo um tipo flutuante, ok? Não é inteiro, é um tipo que você pode colocar vírgula. Então, a gente tem os números inteiros, reais, ok? O tipo inteiro, real, caractere ou lógico. Então, aqui vai ser real, tá? Eu acabei colocando decimal porque, às vezes, a gente mexe com tanta linguagem de programação, cada um tem um tipo específico. Mas, enfim, aqui a gente chama de real, tá? O tipo real. Então, ok, ele vai ler. Só que eu preciso que isso se repita, não é? Então, eu vou usar o comando de repetição. A minha estrutura de repetição, repita, tá? E o que vier dentro do repita, eu vou dar um tab aqui, né? Um espaçamento, para eu conseguir manter uma indentação, porque quando você alinha melhor, você consegue visualmente organizar e ver o que está dentro de quê, né? Qual estrutura está dentro de qual outra estrutura. Então, repita, e aí tem um até, não é? Onde que a gente colocar a condição. E eu vou colocar qual é a condição. Eu quero que o N, no caso a condição, a gente está representado por esse losango aqui no nosso diagrama. A condição é que o N tem que ser igual ao quê? A 99. Então, eu vou colocar aqui, ó, até que o N seja igual a 99, ok? Então, se a gente executar agora, olha, ele vai ler números até que seja igual a 99, tá? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, e vou colocar 99. Agora, o que ele fez? Ele parou, ele não vai ler de novo, tá? Bom, só que eu preciso... Aí, a primeira parte a gente já fez. Agora, a gente tem que fazer o quê? O processamento da soma, calcular a soma, tá? Então, se não é o 99, né? Então, ele vai voltar e vai vir para cá. Então, se não é o 99, eu tenho que fazer a soma. Então, a soma, eu vou precisar de um local para armazenar a soma, ok? E essa soma, ela vai receber um valor acumulativo. Ela vai pegar o que tem dentro dela sempre e vai adicionar com um valor novo, que é o número que foi digitado. Então, ela recebe ela mesma mais o N, ok? Só que vai dar erro porque eu não criei, não é? Não criei essa variável. Ó, ele vai falar, olha, a variável soma não foi encontrada. Então, eu vou terminar a execução e vou vir aqui e vou criar minha variável soma. Em vez de eu criar na linha de baixo soma e repetir, ok? O real, já que é do mesmo tipo que já foi declarado antes, eu vou colocar na mesma linha. Vou criar várias na mesma linha porque é de um mesmo tipo, ok? Soma. Ok, então aqui eu faço a minha soma. Então, a cada vez que eu vou ler a variável, eu vou fazer uma soma, ok? Só que tem um porém aqui. Se eu digitar 99, tá? Como a verificação ela acontece no final, se eu digitar 99, vai somar o 99 também. Então, antes da soma, eu vou fazer uma restrição. Eu vou fazer uma condicional. Se o N for diferente, aí o diferente é a setinha para frente e para trás, ok? De 99, então eu faço a soma, tá? E aí eu coloco um então aqui, não pode esquecer, senão não funciona. E eu coloco o fim C, ok? Então, ok, eu li, tá? E como a minha soma, eu só posso somar para calcular a média, somente se a minha condição, se o número digitado não for 99, então eu tenho também que fazer essa verificação aqui, tá? Não deixar isso só para o repita, o até, porque o até ele só vai verificar se vai executar a leitura de novo, mas a gente precisa de algo a mais, a gente tem que fazer um processamento baseado nesse valor, se é diferente de 99, ok? Então, beleza. Então, a primeira parte aqui, a gente já leu o número, que é o leia. A gente já fez a verificação se ele é igual a 99, então é a condição da repetição. Então, se ele for, se ele não for, então ele vai fazer a soma, quer dizer que vai fazer esse laço, vai voltar aqui na primeira linha do repita e vai fazer, ok? O cálculo, tá? Então, se ele não for, então eu verifiquei se ele não é igual a 99 e eu fiz a soma, fiz o meu processamento, ok?
Mas e se ele for igual a 99? Então, se for igual a 99, ele vai sair aqui no até e vai começar a executar aqui para baixo, ok? Então, se ele é igual a 99, aí ele já executa, em vez dele subir para o repita, ele vai descer aqui, vai continuar a execução. Então, aqui no nosso diagrama, se for verdadeiro, se for igual a 99, ele vai descer e calcular a média, ok? Então, eu preciso de uma variável média, que vai receber o quê? A soma. Dividido por quê? Pela uma quantidade, né, de vezes, de quantidade de números que foi lida. Então, eu posso colocar, eu vou criar uma variável para contar quantas vezes eu li um número, e um número que foi diferente de 99. Então, eu vou criar aqui contador, ok? E esse contador é do tipo inteiro, porque eu vou contar de 1 em 1, não de 1,5 em 1,5, tá? E aqui faltou a média, né? Que eu vou precisar lá embaixo. A média, ela vai dar um número real, provavelmente, porque se você vai dividir por algum valor, então você não fixa como inteiro, tá? Vamos lá. Então, a minha média, que eu acabei de criar aqui em cima, ela vai receber a soma dividido pelo o contador, que vai ter a quantidade de vezes que você conseguiu ler o número, e esse número não foi 99. Então, onde é que eu vou colocar um valor, né, para essa minha variável? Toda vez que eu somar, tá? Porque toda vez que eu estou somando, eu tenho a garantia de que o 99 não foi digitado. Então, assim que eu somar, vou fazer o contador receber o valor, o valor dele, tá? Mais 1. É a forma de eu fazer a gente fala de fazer um incremento, tá? Eu tenho um valor e aí eu somo mais 1 a esse valor que eu tenho. Então, vamos lá. Eu vou ler um valor, 5, por exemplo. O 5, ele é diferente de 99, então eu vou somar 0 mais 5, ok? E o meu contador é 0 mais 1, então é 0 mais 1, meu contador agora vai valer 1. Tá? Vamos fazer então aqui, então a gente fez o nosso processamento, o outro processamento, que é esse do cálculo da média, e temos agora a parte de exibição do resultado, que a gente vai usar o comando escreva, ok? Eu vou escreva, aí eu vou colocar a soma primeiro, a gente pediu a soma, não foi isso? Imprimo a soma e a média. Então, a soma, vou colocar uma vírgula aqui, e vou colocar a variável soma, tá? Coloco uma outra vírgula para concatenar, ou seja, para juntar mais textos, né? E aqui, vou colocar a média. Tá? E eu coloco outra vírgula e coloco outra variável. Então, quantas variáveis eu precisar colocar aqui, quantos trechos de texto, eu vou só separando por vírgula mesmo. E aqui eu vou colocar a minha média, tá? E aí, vem aqui o fim e corresponde ao nosso fim algoritmo, tá? Então, vamos aqui fazer um teste, tá? Vou colocar o número 1, o número 2 e o número 3 e vou digitar 99. Pronto, a soma de 1, 2 e 3 é 6 e a média é igual a 2, tá? Vamos fazer um outro teste. Digitar 5, 10, 15. E aí, para finalizar a execução, 99, tá? Então, a soma é 30 e a média é 10, ok? Então, é um exercício bem simples, tá joia? Em que eu excluir o 99, tá? Mas se eu quisesse colocar o 99 no meio, né, para calcular a soma, essas coisas assim, eu tiraria essa verificação do se, tá, 99, e deixaria rolar mesmo o código. Ó, vamos lá, o 99 vai entrar na lista, tá? Então, eu vou colocar 1, 0 e o 99. Então, a soma foi 100 e a média 33,3. Tá joia? Então, dei duas possibilidades. A de fazer contando o 99 normalmente, porque ele só serviu para parar a repetição, ou você excluindo o 99, ok? Então, é isso. Espero que tenha ficado bem explicado, e se você tiver alguma dúvida, você pode comentar no vídeo aqui embaixo, ok? Espero que tenha ajudado aí, que vocês façam boas provas e tenham um bom aprendizado.